Você acorda ao lado da mesma pessoa dia após dia, mas algo mudou. O toque já não tem aquele arrepio. O beijo perdeu sabor. O corpo responde menos. Aí você começa a se perguntar: o que aconteceu com o desejo? Será que ele foi embora para sempre? Será que é o fim do amor? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, você não está sozinho. E antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você já viveu essa fase onde o desejo parecia ter sumido? Vamos falar sobre isso, com verdade, sem culpa e com profundidade. O desejo é como uma chama. Às vezes queima forte, às vezes quase apaga. E entender esse movimento é fundamental para manter viva a intimidade no relacionamento. Ao contrário do que muita gente pensa, o desejo não é automático, nem garantido. Ele precisa ser cultivado, ele precisa de ar para respirar. Muitos casais confundem a perda de desejo com o fim do amor. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que o desejo não some, ele adormece, esperando ser despertado com intenção e cuidado. Com o tempo, o cotidiano se impõe. As rotinas se tornam repetitivas, o cansaço físico e mental aumenta e o espaço para a intimidade vai sendo engolido pelas obrigações. E quando o espaço se fecha, o desejo se esconde. O desejo precisa de novidade, mas também de segurança. Ele vive na tensão entre o mistério e a intimidade. E quando um desses polos desaparece, o desejo sente. A previsibilidade do dia a dia, por mais confortável que seja, pode matar a curiosidade. E sem curiosidade, não há excitação. O primeiro passo é parar de se culpar. O segundo é conversar, porque o silêncio mata mais relações do que a falta de desejo em si. A queda do desejo é um sinal de que algo precisa ser olhado. Não é uma sentença de morte para o relacionamento, mas um convite à escuta do corpo, das emoções, dos medos, das frustrações e da escuta mútua. Às vezes o desejo morre porque a relação ficou sem espaço para a espontaneidade, porque o sexo virou rotina ou obrigação, porque a conexão emocional foi enfraquecida. Você sente que o sexo virou mais do mesmo? Que sempre acontece nos mesmos horários, nas mesmas posições, no mesmo ritmo? Isso não é problema se está bom para ambos, mas se um dos dois está entediado ou desconectado, o desejo começa a se apagar. O desejo se alimenta da liberdade de ser quem se é, do espaço para brincar, ousar, surpreender, provocar. E quando esse espaço desaparece, o desejo também começa a sumir. Muitas vezes, o desejo vai embora porque a intimidade emocional se perdeu. Não se fala mais sobre fantasias, vontades, medos. O casal virou sócios, parceiros de logística, cuidadores de filhos, mas esqueceram de ser amantes. E isso, aos poucos, seca o erotismo. Também é importante olhar para o corpo com gentileza. Mudanças hormonais, uso de medicamentos, estresse, depressão, insegurança corporal, tudo isso afeta o desejo. E quando a pessoa começa a se julgar, a se comparar, a se criticar, o desejo se retrai ainda mais. Por isso, o caminho passa por escuta, empatia, paciência. Perguntar ao outro: como você se sente? O que tem sentido falta? Do que sente saudade? E também se perguntar: o que eu gostaria de experimentar? Do que sinto falta no toque, no olhar, no ritmo da intimidade? Resgatar o desejo exige presença. Requer um tempo reservado, longe dos celulares, da televisão, das distrações. Um tempo de qualidade para estar com o outro de forma inteira. E mais do que isso, com vulnerabilidade. Porque o desejo floresce onde há espaço para o erro, para o riso, para o improviso. Uma dica poderosa é relembrar o início da relação. O que vocês faziam quando estavam se descobrindo? Quais toques, palavras, brincadeiras despertavam tesão? Quais ambientes, roupas, perfumes, músicas faziam a pele vibrar?
Voltar a estes estímulos pode reacender a memória corporal do prazer. Outra ferramenta é conversar sobre fantasias. O que desperta curiosidade? O que seria excitante tentar juntos? Isso não precisa virar uma cobrança ou uma performance. Pode ser apenas uma troca, uma conversa leve, onde um revela ao outro desejos que talvez nunca tenham sido ditos em voz alta. O toque também é essencial. E não apenas o toque sexual, mas o toque do carinho, da mão que segura, do abraço longo, do beijo demorado. O toque é a linguagem, e quando deixamos de tocar, perdemos o idioma da intimidade. Se há mágoas acumuladas, é hora de resolvê-las, porque o desejo não sobrevive à raiva não digerida. A mágoa não conversada vira barreira. O corpo sente o peso do silêncio, e onde há ressentimento, o tesão encontra dificuldade para nascer. É importante também rever expectativas. Nem todo relacionamento terá desejo intenso o tempo todo. Existem fases, existem ciclos, e tudo bem não estar no auge o tempo todo. Mas se houver conexão, cuidado, comunicação e vontade mútua, o desejo pode ser resgatado, e muitas vezes renovado, de forma surpreendente. Cuidar do desejo é cuidar da vitalidade da relação. É entender que o sexo não é um fim, mas um caminho, uma forma de estar com o outro de maneira profunda, de celebrar, de brincar, de se reconectar. A reconexão com o próprio corpo também é fundamental, porque às vezes o desejo some na relação, mas também some na vida. E isso pede um reencontro com a própria energia sexual, com o próprio prazer, com a própria autonomia. Quando cada um se reconecta consigo, o encontro a dois ganha outra qualidade. O outro não é mais a única fonte de excitação, mas sim um companheiro de descoberta. Isso traz leveza, traz liberdade, traz vida. Desejo não é algo mágico, nem automático. Ele precisa de cultivo. Ele precisa ser lembrado, convidado, provocado. E esse convite pode começar hoje, com um olhar diferente, com uma palavra ousada, com um gesto inesperado. Se você sente que o desejo acabou, talvez ele só esteja dormindo, esperando o momento certo para acordar. E esse momento pode começar com uma simples pergunta: o que a gente pode criar juntos hoje que nos aproxime mais? Talvez a maior armadilha quando o desejo começa a falhar seja o silêncio. As pessoas param de falar sobre sexo, param de dizer que sentem falta, que não estão se conectando. E esse silêncio vira distância, vira dúvida, vira separação emocional, às vezes sem ninguém perceber. Quando o desejo desaparece e ninguém fala sobre isso, ele vai se acomodando no canto. As pessoas continuam juntas, continuam dividindo a casa, a rotina, talvez até a cama, mas o espaço da intimidade se fecha, e a relação vira apenas convivência. Essa ausência de intimidade começa a corroer a admiração. Um vai deixando de enxergar o outro como alguém desejável. Vai diminuindo o olhar. Vai enxergando só o lado funcional, a parte prática, a que cuida, a que resolve, e se esquece da parte que toca, que provoca, que excita. É nesse ponto que muitos casais desistem. Acham que acabou, que o amor foi embora, que a faísca morreu. Mas o que morreu foi o espaço. O desejo precisa de espaço emocional, físico e simbólico para existir. E se ele não é alimentado, ele adormece, não desaparece. O grande desafio é reaprender a conversar, voltar a trazer o sexo para a mesa de diálogo, falar do que se sente, do que se quer, do que incomoda. Isso exige coragem, mas é essa vulnerabilidade que aproxima, que quebra o gelo, que permite que algo novo surja. Às vezes, uma simples conversa pode abrir caminhos. O outro também estava sentindo, mas tinha medo de dizer, ou estava achando que era culpa sua, ou estava esperando um sinal para voltar a se aproximar. E aí, quando a conversa acontece, os corpos se lembram. Falar sobre desejo é mais do que falar sobre sexo. É falar sobre a vontade de estar perto, sobre sentir-se visto, tocado, admirado, sobre perceber que o outro ainda te olha com fome, com curiosidade,
com vontade de descobrir mais. Essa conversa precisa acontecer sem acusação, sem cobrança, sem vergonha. Precisa ser um convite. Vamos redescobrir a gente? Que tal tentarmos algo novo? Tenho sentido falta de estar com você de um jeito mais íntimo, mais leve, mais nosso. E para isso, é importante criar um ambiente seguro, onde os dois se sintam livres para dizer o que sentem sem medo de rejeição, onde se possa falar de desejos, fantasias, limites, vontades, onde se possa rir do que não funciona, sem levar tudo tão a sério, porque muitas vezes o desejo morre de tensão, de excesso de expectativa, de medo de falhar, de vergonha do próprio corpo, de culpa. E o corpo só responde quando se sente livre, quando sabe que pode errar, que pode explorar, que pode brincar. Criar esse espaço de liberdade começa na escuta. Começa em dizer, tudo bem, vamos conversar, mesmo que a conversa pareça difícil. Comece em deixar claro que o desejo não é uma cobrança, é um convite, e que o amor continua, mesmo que o desejo esteja em pausa. É aí que muitos casais se reencontram, porque percebem que o problema não era o outro. Era a falta de espaço entre eles. Era o excesso de ruído na rotina. Era a ausência de tempo, de qualidade. E quando isso começa a mudar, o corpo responde. O toque volta a fazer sentido. O olhar volta a buscar o outro. O beijo volta a ter sabor. E tudo começa devagar, sem pressão. Um gesto aqui, uma brincadeira ali, um elogio, um carinho, uma lembrança. Pequenos sinais de que o desejo está voltando. E quando isso acontece, a relação ganha força, porque o desejo resgata a vitalidade do vínculo. Ele faz lembrar por que escolheram estar juntos. Faz sentir de novo que há algo vivo ali, que vale a pena cuidar. Mas é preciso saber, isso não acontece por mágica. Exige intenção, exige investimento, exige ação. Um jantar especial, um tempo longe dos filhos, um final de semana fora da rotina. Qualquer gesto que diga, você é importante para mim, eu ainda quero te descobrir. Esse quero te descobrir é a alma do desejo, porque o desejo morre na certeza absoluta. Ele precisa de surpresa, de leveza, de jogo, e mesmo dentro de relações longas, é possível cultivar esse mistério com criatividade, com escuta, com generosidade. Também é necessário lidar com as feridas antigas, porque mágoas não curadas matam o desejo. Quando há ressentimento acumulado, o corpo se protege, se fecha, e o toque deixa de ser bem-vindo. Por isso, conversar sobre o que doeu é parte do processo. Se houve traição, se houve palavras duras, se houve descuidos, é preciso reparar. Não fingir que esqueceu, mas mostrar que aprendeu, que mudou, que está ali, disponível para reconstruir. E a partir disso, o desejo pode voltar a florescer. Vale lembrar que cada casal tem um ritmo. Não compare sua história com a de outros casais. Não ache que tem algo errado porque vocês transam menos do que a média. O que importa é o quanto essa frequência atende às necessidades dos dois. Se ambos estão bem, tudo certo. Mas se um sente falta, é preciso conversar. E talvez renegociar. Talvez mudar rotinas. Talvez buscar ajuda. Terapia de casal pode ser uma aliada poderosa nesse processo. Buscar ajuda não é sinal de fracasso. É sinal de maturidade, de coragem, de cuidado com o vínculo. E muitas vezes, só de abrir esse espaço de escuta com um profissional, o desejo já começa a dar sinais de vida. O desejo não é só físico, ele é relacional. Ele depende da qualidade da conexão, da admiração, da leveza. Depende do quanto você se sente desejado e do quanto você deseja. E isso precisa ser construído juntos, dia após dia. É importante também manter um espaço individual. Ter tempo para si, para suas paixões, para sua autonomia. Porque o desejo nasce da diferença. Quando o outro se vê como alguém inteiro, interessante, que vive e se move no mundo, isso gera atração. Relacionamentos onde cada um mantém sua individualidade tendem a preservar mais o desejo, porque não há fusão total. Há espaço,
há mistério, há curiosidade, e isso alimenta a chama. Por fim, lembre-se, o desejo não é estático, ele é movimento. E como todo movimento, precisa de direção. Qual é a direção que você quer dar para a sua relação agora? O que vocês podem construir juntos para manter essa energia viva? Talvez o primeiro passo seja essa conversa, essa escuta, esse momento de dizer, eu quero você de volta. Não o mesmo de antes, mas um novo, um mais consciente, mais leve, mais inteiro. E esse reencontro pode ser ainda mais poderoso do que o início. O desejo não morre. Ele se esconde. Ele se retrai. Ele espera. Espera espaço, espera escuta, espera coragem. E quando esses ingredientes aparecem, ele volta. Às vezes tímido, às vezes explosivo, mas sempre verdadeiro. Em muitos casos, o que falta não é o amor, é o ar, é o tempo, é o toque descompromissado. O corpo sente quando o espaço para o prazer desaparece. Ele vai se retraindo, se calando, se protegendo. E aos poucos, o sexo vira lembrança, mas pode voltar a ser presente. O desejo não se alimenta de obrigações. Ele vive de liberdade, de surpresa, de olhar curioso, de vontade de estar ali, por escolha, não por obrigação. Quando o toque vira tarefa, a intimidade se esvazia. Quando o beijo vira formalidade, a conexão se afasta. É preciso reaprender o caminho da espontaneidade. Não importa há quanto tempo estão juntos. Sempre é possível reaprender o que dá prazer. E às vezes, nesse reaprender, se descobre um novo jeito de se relacionar, mais livre, mais presente, mais verdadeiro. Muita gente espera que o desejo volte sozinho, mas isso raramente acontece. Desejo é como planta. Se não regar, murcha. Se não iluminar, seca. Precisa de cuidado. E mais do que isso, precisa de intenção. Intenção de ouvir. Intenção de olhar. Intenção de se aproximar sem pedir nada em troca. Intenção de criar um momento, um ambiente, uma vibe, uma entrega. O desejo nasce da presença, não da pressa. A pressa mata o tesão. O desejo não tem pressa, ele tem ritmo. E esse ritmo é diferente de casal para casal. É diferente em cada fase da vida. O que antes excitava, talvez hoje não excite mais, mas isso não é o fim. É convite para explorar outras possibilidades. A sexualidade não é uma fórmula pronta. Ela se transforma, se adapta, evolui. E quando dois corpos se escutam de verdade, o desejo encontra caminhos inesperados. O que parecia perdido renasce com outro brilho. Quantas vezes você já viu casais se reencontrarem depois de crises longas? Não por insistência, mas por escolha. Porque decidiram investir, reaprender, ressignificar. E muitas vezes esse novo desejo é mais potente, porque vem com maturidade, com intimidade emocional, com entrega real. Não se trata de voltar a ser como era, mas de construir um novo jeito de ser juntos, onde a pele fala, o silêncio é confortável e o desejo dança conforme a música, sem coreografia forçada. Desejo bom é aquele que vem quando a gente se sente seguro, visto, aceito. E isso só acontece quando os dois estão dispostos, não a fazer mais do mesmo, mas a experimentar, a rir juntos, a errar juntos, a redescobrir o que excita, o que provoca, o que aproxima. Às vezes são os detalhes que despertam, um cheiro antigo, uma música que marcou, um olhar diferente, uma nova maneira de tocar, uma surpresa sem ocasião. O desejo mora na sutileza, não no espetáculo. Quando você começa a sair do piloto automático, a relação muda. Quando você olha o outro como se fosse a primeira vez e como se fosse a última, tudo ganha intensidade. E não precisa ser um filme pornô, pode ser um toque no meio da cozinha, um beijo antes de dormir,
um abraço mais demorado no fim do dia. Reaprender a sentir é um ato de coragem, porque exige deixar de lado a pressa, o celular, o cansaço crônico. Exige escolher parar e estar ali, com presença, com vontade, com entrega, com pele. E, claro, com escuta, porque o desejo não se impõe, se convida. E nem sempre o outro estará no mesmo ritmo, nem sempre o desejo virá na mesma hora, e tá tudo bem. O importante é que haja espaço para dizer hoje não, sem culpa, e hoje sim, com alegria. Esse espaço é precioso, porque tira o sexo da obrigação e coloca no território da escolha. E tudo que é escolha, tudo que é consentido, tudo que é desejado, tem sabor diferente, mais verdadeiro, mais profundo. Quando o desejo vira escolha, ele se torna mais poderoso, porque não vem da falta, mas da vontade. Não vem do script, mas do momento. E quando dois corpos se encontram assim, sem cobrança, com presença, o prazer vem junto. É possível recuperar o desejo? Sim, mas antes é preciso aceitar que ele não é constante, que ele não é garantido, que ele precisa de cuidado, de escuta, de espaço, de verdade. E essa verdade começa em você. O que você deseja? Do que você sente falta? O que você gostaria de experimentar de novo ou pela primeira vez? Você já disse isso em voz alta? Já abriu esse espaço com quem divide a vida? Muitas vezes a redescoberta do desejo começa com uma pequena ousadia, um elogio fora de hora, um toque mais demorado, um olhar que convida, um gesto que diz, ainda te vejo com vontade. E esse ainda te vejo tem um poder imenso, porque diz ao outro, você continua sendo importante para mim. Eu ainda te admiro, eu ainda te quero. E ouvir isso, sentir isso, pode ser tudo que o outro precisava para despertar também. Lembre-se, não há fórmula. O que funciona para um casal pode não funcionar para outro, e tá tudo bem. O mais importante é que haja verdade, que haja cuidado, que haja vontade de seguir descobrindo juntos. Porque no final das contas, o que mantém o desejo vivo não é a novidade externa, nem a frequência, nem a performance. É o vínculo, é o olhar que reconhece, é o toque que escuta, é o beijo que acolhe, é a pele que sabe que pode confiar. E isso se constrói dia após dia, palavra após palavra, gesto após gesto. Não importa se o desejo sumiu ontem, ele pode voltar amanhã, desde que haja espaço, desde que haja cuidado, desde que haja amor com tesão e tesão com respeito. Agora, me conta aqui nos comentários, você já passou por uma fase em que o desejo parecia ter sumido? Como foi esse processo para você? Compartilhe a sua história, ela pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E claro, se esse conteúdo fez sentido, se tocou em algo dentro de você, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui a gente fala de amor, corpo, desejo e verdade, sem filtros. Nos vemos no próximo episódio. E até lá, lembre-se, o desejo mora onde há presença. Que você tenha coragem de reaprender a sentir e de se encontrar, de novo, com quem você ama.